postei esse caso clínico lá no Instagram, a gente vai falar sobre a crise hipertensiva aqui, é um caso que relacionado a esse tema. Então, esse caso é de um homem de 68 anos, que não tem acompanhamento médico prévio, vem no pronto-socorro com dor torácica retroesternal, a dor está irradiando para o dorso, a pressão arterial do paciente está extremamente elevada, 212 por 94 milímetros de mercúrio, e a frequência cardíaca do paciente está elevada, 118 batimentos por minuto, tá bem? Então, o diagnóstico aqui, nesse caso, não vai ser nenhum mistério, o paciente tem um raio-x de tórax que tem alargamento de mediastino, e o diagnóstico presumido aqui, antes de confirmar na angiotomografia, é dissecção de aorta. Então, a gente vai falar especificamente sobre dissecção de aorta, como avaliar isso no pronto-socorro, em uma outra aula futura. Mas vamos recapitular um tema importante aqui, que eu já falei em outros cardioclubs passados. Toda dor torácica no pronto-socorro tem que pensar em 3 diagnósticos. Quais são eles, pessoal? Escreve aí no chat, por favor. Toda dor torácica no pronto-socorro, IAM, tromboembolismo pulmonar, tá certo? E dissecção de aorta. Todo paciente, tá bem? Então, a gente já falou sobre isso em um cardioclub passado. A gente falou bastante sobre síndrome coronariana aguda. Tem os cardioclubs passados lá que eu vou liberar todos os antigos uma vez por mês para vocês. Eu mando um e-mail para quem tiver cadastrado lá, aviso no grupo do Telegram do Cardioclub, quando eu libero todas as aulas passadas. Então a gente já falou extensivamente sobre infarto agudo sem supra, e a gente em outro momento vai falar sobre dissecção e tromboembolismo pulmonar. Mas esse paciente aqui estava com dissecção de aorta, a pressão está muito elevada, é uma dor torácica típica de dissecção de aorta, radiando para o dorso, e o paciente tem um alargamento de mediastino no raio-x de tórax. Então, eu vou focar aqui no manejo da pressão arterial desse paciente, mas antes disso, vamos olhar o eletro do paciente. O que vocês acham do eletro aqui? A gente já discutiu que em todo paciente com síndrome ou com dor torácica, a gente tem que pensar nessas 3 coisas aqui, e a gente tem que fazer um eletrocardiograma em até 10 minutos. ECG em até 10 minutos é conduta mandatória, obrigatória para todo paciente que chega com dor torácica no pronto-socorro. E a gente vai procurar o que no eletro? O que a gente vai procurar no eletro, pessoal, que está aqui no Zoom? A gente vai procurar o supra, exatamente. A gente vai procurar o infarto com supra de ST, tá bem? Então vamos revisar como que mede o supra. O pessoal que vi que tem uns ex-alunos aí do curso intensivo de ECG, com certeza são craques em medir e encontrar supra no eletro. Então, onde que tem supra no eletro desse paciente aqui? Qual parede? Qual derivação? Parede inferior, o Matheus falou, né? Então, realmente é em parede inferior. Vamos mostrar aqui para todo mundo, que talvez nem todos tenham esse conhecimento aqui ainda. A gente vai sempre, quando estiver procurando supra, traçar uma linha de referência. Eu vou colocar essa linha de referência aqui um pouco mais espessa para ficar fácil para a gente ver ela. Bem, então tá aqui nossa linha de referência, pessoal. E a gente vai colocar ela na linha de referência, é o segmento TP, entre o final da onda T e a onda P, ou o começo do QRS. Então, se eu pegar aqui como referência, tem 5 milímetros de supra em D3. Tem 5 milímetros de supra em D3, aqui o segmento ST supra desnivelado, e tem também 2 milímetros em AVF. E tem também 3 milímetros em D2. Então, a gente tem supra maior que 1 milímetro em mais de 2 derivações contíguas, D2, D3 e AVF, todas com supra. Tá bem? Então, isso aqui é um IAM com supra de parede inferior. IAM, o eletro mostra IAM com supra de parede inferior. Então, isso aqui é fundamental, você fazer um eletrocardiograma em até 10 minutos no paciente com dor torácica, para procurar justamente o infarto com supra de ST. Tá joia? Quem já acompanhou as aulas que eu falei sobre infarto com supra, sabe que o tratamento desses pacientes são 2 possibilidades, né? A gente tem que fazer reperfusão imediata, tem uma artéria totalmente ocluída. Quais são os 2 métodos para abrir uma artéria totalmente ocluída? Quem lembra? Tem como fazer um cateterismo ou qualquer outra alternativa para abrir uma artéria totalmente ocluída, pessoal? Ou trombolítico, tá bem? Já é ou trombolítico. Só porque nesse caso, a gente tem que ficar esperto, eu coloquei esse caso aqui justamente para lembrar isso aqui, que se o paciente tem uma dissecção de aorta,
a gente não vai fazer nenhuma dessas duas coisas aqui. A gente vai fazer o tratamento para dissecção de aorta. Por quê? Porque se eu fizer trombolítico, o paciente vai ter uma hemorragia e vai morrer sangrando. Porque você vai fazer um trombolítico que tem uma predisposição hemorrágica no paciente que tem dissecção de aorta, que está com uma lesão na parede da aorta. Então, o paciente pode ter uma ruptura de aorta e morrer sangrando. E o cateterismo é a mesma coisa. No cateterismo, a gente vai manipular catéter na aorta ascendente do paciente, que se está dissecada, o paciente vai ter uma complicação catastrófica também. Então, nesse caso, se o paciente tem infarto com supra, com dissecção, o manejo é tratar a dissecção de aorta. O manejo é tratar a dissecção de aorta. E não é o tema do Cardio Club de hoje. Hoje a gente vai focar no tratamento da pressão em si, que é um dos pilares do tratamento de dissecção. Então, nesse caso, a gente tem que fazer o tratamento da dissecção de aorta. A gente não vai fazer trombolítico para esse paciente, porque ele vai morrer sangrando. Tá bem? Então, a gente vai falar sobre dissecção em outro momento, mas vamos focar aqui nesse aspecto aqui, uma pressão extremamente elevada no paciente que está com uma complicação aqui vascular aguda, dissecção de aorta. Então, a gente volta agora, no final da aula, como que maneja a pressão arterial desse paciente. Vamos falar de urgência, emergência hipertensiva. Quem consegue definir para mim o que é uma emergência hipertensiva? Alguém sabe? O que é uma emergência hipertensiva, pessoal? Quem coloca aí no chat? O que é uma emergência hipertensiva? Então, a Renata falou pressão sistólica acima de 80 e a Amanda falou tem que ter lesão de órgão-alvo. Então, o Francisco também, o Guilherme também. Então, você tem que ter lesão, disfunção orgânica. Então, vamos descer aqui e falar sobre a definição. Então, você precisa de ter uma pressão arterial sistêmica maior que 180 ou pressão arterial diastólica acima de 120 milímetros por mercúrio, só porque você tem que procurar se o paciente tem sinais de disfunção orgânica, disfunção de órgão-alvo. O que é um órgão-alvo? É um órgão-alvo de uma hipertensão, de uma pressão alta exagerada. Tá bem? A gente já vai falar sobre quais são esses órgãos agora. Então, se o paciente chegou para você no pronto-socorro com a pressão extremamente elevada, tem duas opções. Ou ele tem uma emergência hipertensiva, ou ele tem uma urgência hipertensiva. A emergência hipertensiva é quando o paciente tem uma lesão, uma disfunção orgânica que é causada por ou piorada pela pressão arterial muito elevada. E por que é um tema muito importante? Primeiro, pela prevalência, mas também porque a mortalidade é extremamente alta desses pacientes. A mortalidade em um ano de pacientes com emergência hipertensiva, se não for tratada adequadamente, é de 80%. Existem poucas coisas na medicina que têm uma mortalidade em um ano de 80%. Talvez câncer pancreático, estágio 4, tudo mais. Mas são raras as condições na medicina que têm uma mortalidade em um ano de 79%, 80%. Tá bem? Então vamos lá. O que seria disfunção orgânica? Quais são os órgãos-alvo? Vi que várias pessoas falaram aí órgãos-alvo. Guilherme falou, Francisco, Renata. Que órgãos-alvo a gente está falando? Quais são as disfunções orgânicas no paciente que tem uma emergência hipertensiva, pessoal? Cerebral, ok. Renal, o que mais? Aorta, né? O caso lá. Quem mais, pessoal? Olho, exatamente. Retinopatia, tá bem? Que mais? Hepática, não necessariamente. Edema agudo de pulmão, boa, mas você falou, edema agudo de pulmão é outra. Tá bem? Tem também eclâmpsia, é outra emergência hipertensiva. Então, eu vou explicar para vocês agora como que a gente vai procurar. Porque se chegou o paciente lá na UPA para você, no pronto-socorro, com a pressão alta aqui, 212 sistólica, 130 diastólica, a gente tem que procurar ativamente os sinais onde está a disfunção orgânica desse paciente, que é isso que eu vou falar para vocês. Esses aqui são os órgãos, tá bem? Encefalopatia hipertensiva, alteração do estado mental. Hemorragia intracraniana, déficit neurológico focal, rebaixamento do nível de consciência. AVC isquêmico, IAM, insuficiência cardíaca aguda, edema agudo de pulmão, síndrome coronariana aguda, dissecção de aorta,
insuficiência renal aguda, eclâmpsia, né? Convulsões numa gestante com hipertensão. Tá bem? Então, isso aqui são as disfunções orgânicas alvo, a disfunção de órgão alvo que define a emergência hipertensiva. Então, vamos procurar elas, né? Vamos procurar. Então, qual que são as manifestações clínicas de emergência hipertensiva? Tá bem? Então, é dividido em um quarto. Ou seja, um quarto é dor torácica, né? Isquemia, síndrome coronariana aguda ou dissecção de aorta. Um quarto é edema agudo de pulmão ou dispneia. Um quarto é um déficit neurológico e um quarto seria outras manifestações. Então, as principais aqui vão ser o IAM, ou síndrome coronariana aguda, tá certo? O edema agudo de pulmão e qualquer déficit neurológico. Então, vamos procurar esses sinais. Obviamente, no exame físico, o que a gente vai fazer? Fazer um exame neurológico completo. Exame neurológico vai examinar a força, né, a força motora do paciente, sensibilidade, tá certo? Avaliar nervos cranianos, orientação do paciente. Encefalopatia hipertensiva não se apresenta com um déficit neurológico focal. Apresenta com rebaixamento do nível de consciência, confusão, desorientação, tá certo? Então é importante procurar tanto os sinais cognitivos quanto déficits neurológicos focais nesses pacientes. Então pode ser agitação, delírio, coma, tá certo? Procurar náuseas e vômitos, às vezes é por conta de um aumento da pressão intracraniana. Então, procurar esses sinais na história clínica no exame físico. Se a gente estiver pensando em aorta, pessoal, o que você tem que fazer no exame físico quando estiver suspeitando de dissecção de aorta? Duas coisas. O que a gente vai fazer no exame físico? Exatamente, a gente vai olhar simetria de pressão, exato que a Nicole falou, simetria de pressão arterial, tá bem? É uma primeira pressão arterial e pulso, simetria de PA nos membros superiores. E outra coisa é ausculta, porque a dissecção de aorta ela pode dissecar para retrógrada, dissecar para válvula aórtica e causar um sopro de regurgitação aórtica. Inclusive, é assim que esses pacientes têm um IAM com supra, como esse que eu coloquei lá na historinha clínica para vocês. Eu vou falar sobre dissecção aórtica em outro momento, mas tem uma dissecção retrógrada que vai para a coronária, tá bem? Pode ser um sopro abdominal, se a dissecção estender até a aorta abdominal, tá bem? Causando uma estenose de um dos ramos da aorta abdominal. Então tem que procurar no exame físico e na história clínica esses sinais de disfunção de órgão-alvo. Exame neurológico, tá certo? Simetria de pressão de membros inferiores, simetria de pressão nos membros superiores, tá certo? Auscultar o paciente, obviamente. E fundoscopia, pessoal. O que é isso aqui? O que esse exame está mostrando, esse exame de fundoscopia? Qual que é o achado aqui? Papiledema, tá certo? Você perde os contornos aqui do nervo óptico, tá certo? Isso aqui é papiledema, é importante demais procurar isso aqui com exame fundoscópico, tá certo? Então, isso aqui são os sinais no exame físico. E que exames a gente vai pedir para esses pacientes? Vamos lá, você está atendendo um paciente, vamos supor que o exame físico não deu uma causa definitiva de uma emergência hipertensiva, mas a pressão está 220 por 140 milímetros de mercúrio. Então, você procurou nos exames físicos, história clínica, mas com exames complementares. O que a gente vai pedir em todos esses pacientes para a gente avaliar se realmente o paciente está com emergência ou urgência hipertensiva? Então, eletrocardiograma, obviamente, a gente foi procurar sinais de IAM com supra e sinais de isquemia, que a gente já aprendeu em cardioclubs passados. Tá certo? O que mais, além do eletro? Troponina, ótimo. Troponina, perfeito. O que mais? Creatinina, pessoal, função renal, creatinina ureia, acho que alguém tinha falado lá em cima, a Yara falou. Raio-x de tórax é o mínimo. Se tiver qualquer suspeita para dissecção de aorta, pede uma angiotomografia. Então, esses aqui são os exames básicos que a gente vai pedir para esses pacientes para procurar disfunção orgânica. Tá certo? Porque no exame físico e na história clínica, a gente quer saber se o paciente tem uma urgência hipertensiva ou se o paciente tem uma emergência hipertensiva. Então, chegou o paciente para você com sistólica acima de 180 e diastólica acima de 120,
A gente está procurando o quê? Disfunção orgânica, nova ou progressiva. Se estiver presente, emergência hipertensiva. Se não estiver presente, é urgência hipertensiva. Então, vamos falar agora do manejo da urgência hipertensiva? Urgência hipertensiva é o paciente com a PA acima de 180 por 120, sem sinais de disfunção orgânica. O que a gente faz com esse paciente, pessoal? O que a gente faz? Já respondo sua pergunta, Yara, Ana Vitória. O que a gente faz com o paciente com urgência hipertensiva? Então, você vai fazer a urgência hipertensiva, na verdade, esse termo ele não é tão correto, porque, na verdade, não existe uma situação aguda que precisa de sua intervenção rápida. Esses pacientes, eles precisam, basicamente, ter um melhor controle ambulatorial da pressão arterial. Melhor controle ambulatorial da PA. Então, você vai ajustar o remédio do paciente, vai iniciar o remédio se ele não está tomando, tá certo? De preferência, escolhe um remédio com meia-vida mais curta. Por exemplo, a amlodipino tem uma meia-vida muito longa, vai demorar a agir. Então, não é um remédio que você talvez iniciaria para esse paciente. Talvez você comece com IECA, tá certo? Se a função renal do paciente for normal, começa com enalapril, por exemplo, ou nifedipino, ou um tiazídico, como hidroclorotiazida. Mas esse paciente não precisa ficar internado, ele não precisa ficar no pronto-socorro. Você excluiu disfunção orgânica no paciente, ele não tem uma emergência hipertensiva, a função renal está ok, o exame físico neurológico está normal, tá certo? O paciente não tem sinal de dor torácica, o paciente não tem uma disfunção orgânica, você tem que basicamente agir como um médico primário ali, ou médica primária, e basicamente reajustar todo aquele, as circunstâncias de tratamento da pressão arterial do paciente. Conselho sobre dieta hipossódica, importância de aderência medicamentosa, importância de segmento ambulatorial e vida que segue. Esse paciente não precisa ficar internado, você vai reinstituir ou intensificar tratamento antihipertensivo via oral e seguir o paciente. Então, se você vê esse paciente no ambulatório, chegou você na sua consulta lá com a pressão de 200 por 130 milímetros de mercúrio, tá certo? O paciente não necessariamente precisa ir para o pronto-socorro, não necessariamente. Você faz uma avaliação ali mesmo, se o paciente não apresenta nenhum sinal de disfunção orgânica, tá certo? E explica para o paciente que ele precisa realmente controlar a pressão arterial de forma melhor. Não é automático que toda pressão acima de 180 precisa ir para o pronto-socorro de maneira nenhuma, senão o pronto-socorro não aguenta isso. Tem que tratar melhor o paciente, a pressão arterial do paciente. Não precisa encaminhar, você precisa avaliar sim, se não tem nenhum sinal de disfunção orgânica, nenhuma queixa aguda. Isso você precisa fazer, mas se você está no pronto-socorro, no ambulatório com esse paciente, o que você precisa mesmo fazer é isso aqui, reinstituir ou iniciar o tratamento antihipertensivo. Bem? Clonidina é uma droga não muito ideal, Beatriz. A Beatriz falou sobre clonidina. Primeiro porque a gente quer iniciar, lembrando que não tem uma situação aguda para esses pacientes. A gente quer iniciar o medicamento que ele vai utilizar a longo prazo. A gente quer iniciar o medicamento que ele vai vir daqui a 3 semanas no ambulatório e ver se precisa ajustar, ver como é que está a pressão. Você quer que o paciente tenha um controle a longo prazo da hipertensão arterial. Então, clonidina é muito bom para baixar de forma aguda, só que tem efeito rebote, tem que tomar 3 vezes ao dia. Então, a clonidina não é uma droga nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira linha, lá para a quarta e quinta linha para o tratamento de hipertensão. Então, a gente não é uma droga que a gente vai utilizar para esse paciente. Você vai utilizar os tratamentos ideais para antihipertensiva a longo prazo. Enalapril, IECA, basicamente, ou BRA, bloqueador de canal de cálcio ou diurético tiazídico. Essas seriam as suas opções melhores aí. Tá bem? Alguma dúvida até aqui, antes da gente falar do manejo de emergência hipertensiva? Alguma dúvida? Tinha vindo a pergunta aqui da Yara sobre se precisa desses exames todos aqui para todos os pacientes. Não necessariamente. Doutor, boa noite. Yara aqui. Oi, Yara. Porque assim, eu estou passando agora no meu internato, eu estou passando no PS. Certo. E aí chegou uma paciente com... a queixa dela era totalmente desvinculada, era cirúrgica até, ela tinha rompido os pontos de uma cirurgia que ela tinha feito.
E só que a PA dela tava 240 por 150, sabe? Tava bem absurdo, assim. E aí eu fiquei sem saber se a gente procurava lesão em órgão-alvo ou não, porque ela não tinha nada, assim, sabe? E aí o professor meio que brigou que eu já pedi um eletro para ela. Ele falou que não precisava ter feito isso, mas que agora vamos. Você tem que pensar o seguinte: primeiro, que você fez totalmente correto em procurar lesão de órgão-alvo na paciente, tá certo? E você fez isso inicialmente pelo exame físico e pela história clínica do paciente, ela não apresentava as queixas nenhuma. Então você não precisa pedir todos os exames para esse paciente. Mas eu concordo com a sua abordagem de pedir os exames mais básicos, tá certo? Então, paciente, por exemplo, com um grau de pressão desse nível, é totalmente plausível que o paciente tenha isquemia. A isquemia pode ser assintomática, pode ser subclínica, tá certo? Pode ser silenciosa. Então, na minha percepção, não tem nada de errado em pedir o eletro para essa paciente. A angiotomografia não necessita, se não tiver uma suspeita mais forte de dissecção, né? A tomografia de crânio também não, talvez a troponina também não, mas um raio-x de tórax, eletrólitos básicos, eletrocardiograma, principalmente se a paciente já está, né, no ambiente hospitalar, eu não vejo nenhum problema em pedir esses exames. É obrigatório? O paciente com essa pressão, por exemplo, no ambulatório, precisa de fazer isso? Eu também acho que não, mas não existe nenhuma obrigação que você tem que fazer, mas também não acho errado fazer no paciente que está no pronto-socorro, está no ambiente hospitalar e que está com pressão tão elevada como essa. Tá bem? Tá bem, muito obrigada. De nada. Então vamos falar agora do tratamento da emergência hipertensiva, pessoal. Emergência hipertensiva é o seguinte. Lembrando que tem várias disfunções orgânicas diferentes, né? Pode ser eclâmpsia, pode ser infarto, pode ser aórtica, dissecção de aorta, pode ser neurológico, tanto hemorrágico quanto isquêmico, quanto encefalopatia hepática, tá certo? Pode ser retinopatia. Então, tem muitas emergências hipertensivas diferentes. Então, a abordagem geral, e eu vou falar das exceções agorinha, a abordagem geral é essa aqui: diminuir a pressão arterial sistólica na emergência hipertensiva em 25% na primeira hora, e depois fazer uma queda mais gradual da pressão arterial para aproximadamente 160 por 110 em até 6 horas, e depois normalizar dentro de 24 a 48 horas, tá certo? Aí, o problema de abaixar muito rápido, obviamente, é a hipoperfusão tecidual, porque no nosso sistema arterial, as arteríolas, principalmente alguns leitos capilares, como coronário, renal, elas fazem ajuste, autorregulação do tônus vasomotor de acordo com a pressão arterial. Então, o paciente que tem uma pressão arterial muito elevada tem uma vasoconstrição para prevenir o excesso de pressão no órgão-alvo, no rim, no coração, na coronária, para prevenir o excesso de fluxo e o excesso de pressão. Então, o que acontece é que se você baixar a pressão muito rápida, essa vasomotora, essa função vasomotora e autorregulação, ela não modifica de forma imediata. Então, o paciente pode ter uma hipoperfusão tecidual se você baixar a pressão muito rápido. Então, esse aqui é o que a gente espera fazer para baixar a pressão arterial. Faz 25% na primeira hora, depois vai diminuindo mais gradual. E aí, o ideal é normalizar em 24 a 48 horas. Então, você pode fazer esse aqui, por exemplo, uma insuficiência renal aguda no paciente que está com uma pressão muito elevada. Tá certo? Você pode fazer esse aqui, por exemplo, para um papiledema, por exemplo, tá certo? Agora, existem algumas emergências hipertensivas que você tem que fazer um controle mais rápido da pressão arterial. Quais seriam elas? Coloca aí no chat, pessoal. Tem pelo menos umas 3, tá certo? Quais são elas? Qual seria o manejo? Então, dissecção aórtica é a principal. Então, dissecção aórtica é a principal delas. Se o paciente tem dissecção aguda de aorta, a gente quer abaixar a pressão para ontem, tá certo? Você quer que elas fiquem menos que 120 milímetros de mercúrio dentro de 1 hora. Dentro de 1 hora. Porque é crítico isso aqui, diminuir a tensão na parede da aorta. A tensão no paciente que está com dissecção de aorta pode levar à ruptura da artéria, pode levar à propagação da dissecção mais distal ou mais proximal. Lembrando que a dissecção proximal pode causar infarto, pode causar tamponamento, morte súbita.
Então, você não pode deixar tensão na parede da aorta. Você tem que diminuir de forma imediata a pressão arterial. Agora eu vou explicar os medicamentos para vocês para diminuir a pressão arterial na emergência hipertensiva. E além disso, a gente tem que diminuir a frequência cardíaca do paciente. Tá certo? Porque aqui o paciente está com a frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Toda vez que o coração contrai, cada batimento é um estresse na parede da aorta. É um risco de ruptura, é um risco de propagação da dissecção. Então, dissecção aguda de aorta, a gente diminui a pressão de forma imediata nesses pacientes para menos de 120 milímetros de mercúrio e diminui a frequência cardíaca também. Não é só a pressão. O que mais? Eclâmpsia é outra situação emergencial. Está certo? Você tem que diminuir a pressão para dentro de 140 milímetros, abaixo de 140 dentro de 1 hora. E tem as síndromes neurológicas, pessoal. AVC hemorrágico ou AVC isquêmico tem um manejo muito especial também com a pressão arterial. No AVC hemorrágico, a gente vai tolerar uma pressão alta para prevenir hipoperfusão nos tecidos também, exceto se a pressão estiver muito elevada. Se estiver acima de 220, a gente baixa a pressão arterial com drogas. Mas se ela tiver menos que 220, a gente não vai mexer na pressão arterial no paciente com AVC hemorrágico. E com certeza não vamos diminuir para menos que 140 milímetros de mercúrio. Tá bem? No paciente com AVC isquêmico, depende se você vai fazer trombolítico ou não. Porque se você não for fazer trombolítico, o alvo é o mesmo, é 220. A gente não vai mexer na pressão, a não ser que ela estiver acima de 220. Mas se você for fazer trombolítico para um AVC isquêmico, aí você não pode fazer trombolítico se a pressão estiver acima de 185. Então você primeiro tem que baixar a pressão para abaixo de 185, para depois fazer o trombolítico. Tá bem? Então, pareceu um pouco complicado, mas não é. Em todos os AVCs, basicamente, você vai ser tolerante com a pressão alta, até 220. Se for acima de 220, você tem que baixar, mas estando abaixo de 220, você não vai fazer nada, exceto se for um AVC isquêmico, em que você decide fazer trombolítico. Não vou entrar no mérito de quando que faz trombolítico, quando que não faz. Tem o tempo, tem o déficit neurológico do paciente, mas se você for fazer trombolítico, tem que abaixar a pressão para menos que 185 milímetros de mercúrio, antes de fazer o trombolítico para esse paciente. Tá bem? Alguma dúvida aqui? E agora eu vou mostrar para vocês como que baixa a pressão desses pacientes. Tá certo? Então, a Beatriz falou, no AVC hemorrágico que tem zona de penumbra, nos dois tipos, mas principalmente no AVC isquêmico. Tá certo? Principalmente no AVC isquêmico, você tem uma zona de penumbra. Mas mesmo no AVC hemorrágico, onde não tem esse conceito de forma tão mais clara, você tolera uma pressão mais elevada nesse paciente. Tá certo? Porque senão você pode piorar com a lesão isquêmica em cima daquela lesão hemorrágica. Obviamente, eu estou falando sobre isso aqui do ponto de vista de um cardiologista, né, pessoal? Então, eu não estou entrando muito em detalhes, assim, porque realmente foge um pouco da minha área, mas esses são os alvos da pressão arterial de tratamento desses pacientes. Tá bem? Essa aqui, pessoal, é a diretriz de hipertensão do Colégio Americano de Cardiologia, e eu trouxe ela aqui para mostrar a tabela para vocês de opções que a gente tem. São várias as opções que a gente tem. A gente vai bater um papo sobre como escolher cada uma delas em cada situação. Dependendo de qual emergência hipertensiva, você vai escolher um ou outro medicamento, tá bem? Então vamos falar de uma opção aqui que é muito utilizada, que é o beta-bloqueador, labetalol. Labetalol é muito bom como antihipertensivo de forma aguda, porque ele é um alfa-bloqueador e um beta-bloqueador. Então, o labetalol não é só um beta, ele é um alfa-bloqueador também, então ele diminui a pressão. Tá certo? Então, eu vou mandar essa tabela para vocês lá no grupo do Cardio Club, vou mandar a diretriz toda, inclusive. Aí vocês confiram lá, deixe guardado para quando precisar isso aqui. Eu não vou ficar falando tanto em doses, tá bem? Então, o labetalol ele é muito utilizado, por exemplo, para doenças aórticas, para dissecção de aorta, por exemplo.
Porque além de abaixar a pressão arterial, ele é um beta-bloqueador e diminui a frequência cardíaca. Tá certo? Então, o labetalol é uma droga excelente para dissecção de aorta, por exemplo. Dissecção de aorta, o labetalol seria uma droga de escolha. Vamos falar de outras drogas muito utilizadas aqui, que são os vasodilatadores direto, que são dependentes, agem pelo mecanismo de nitrato, né? Nitroprussiato de sódio e nitroglicerina. Então, o nitroprussiato de sódio ele é mais um vasodilatador arterial. A meia-vida é curta, ele é muito potente em baixar a pressão arterial. Pode ser utilizado em praticamente todas as emergências hipertensivas. Só que ele tem esse detalhe, que ele abaixa muito rápido a pressão arterial. Você tem que tomar muito cuidado ao usar nitroprussiato de sódio, que ele é um vasodilatador arterial direto. Tá bem? Então, seria basicamente você pegar a artéria e abrir ela para acomodar aquele volume de sangue que o paciente tem e abaixa a pressão na hora. O problema do nitroprussiato é que ele tem um risco que, se for utilizado por um tempo muito longo, então geralmente quando você começa esses tratamentos intravenosos, você já vai pensando na sua estratégia via oral, para em algum momento rápido você fazer a transição do endovenoso para o via oral. Tá certo? Depende de cada caso, depende de qual emergência hipertensiva, mas o nitroprussiato de sódio não pode ser utilizado muito tempo porque ele causa intoxicação por cianeto. Por cianeto, tá bem? Tá joia? Então, isso aqui, essa intoxicação, ela causa náuseas, vômitos, sintomas gastrointestinais, acidose lática, tá certo? Pode causar convulsões e você tem como medir o nível de cianeto no paciente. Então, isso aqui é importante para quem usa nitroprussiato de sódio. Tá bem? A Yara falou que não tem labetalol no Brasil. Se não tem, você pode usar a alternativa realmente, que é o esmolol. Carvedilol também é uma opção, só que carvedilol é via oral, tá bem? Não serve para usar aqui na emergência hipertensiva. A emergência hipertensiva tem que ser drogas endovenosas. Tá joia? Então você vai usar labetalol ou esmolol. Tá joia? São beta-bloqueadores. Tá joia? E que você pode utilizar também combinações de drogas. Então, por exemplo, se o paciente com dissecção de aorta, você pode usar nitroprussiato de sódio? Pode. Só que isso aqui causa um ataque cardíaco-reflexa. Se ele causa um ataque cardíaco-reflexa porque é um vasodilatador, você tem que usar em combinação com beta-bloqueador, como o esmolol. Tá bem? Então, você pode utilizar combinações de drogas, dependendo de qual for a emergência hipertensiva. Vamos falar de outro antihipertensivo muito bom, que é a nitroglicerina. Nitroglicerina é um antihipertensivo, só que ele é mais fraco que o nitroprussiato, porque ele é um vasodilatador principalmente venoso. Principalmente venoso. Então, em qual situação que a gente falou, qual emergência hipertensiva, nitroglicerina seria muito bom para utilizar? IAM e edema agudo de pulmão. IAM e edema agudo de pulmão, tá certo? Por quê, pessoal? Porque se você tem um edema agudo de pulmão e você vai vendo dilatação, o sangue vai acumular nas pernas, nos membros, tá certo? Onde você fez venodilatação periférica, vai diminuir a pré-carga do coração, vai facilitar o trabalho do coração, vai diminuir a pressão arterial também, vai diminuir a pós-carga e alivia muito rápido o edema agudo de pulmão. Nitroglicerina é uma droga excelente para emergência hipertensiva em pacientes com edema agudo de pulmão com fração de ejeção baixa. Porque a vasodilatação periférica, ela basicamente sequestra sangue da circulação central e joga o sangue para a periferia, nos membros, nas veias periféricas. E diminui a pré-carga para o coração. Então, para quem tem cardiopatia, fração de ejeção baixa, edema agudo de pulmão hipertensivo, nitroglicerina é uma droga excelente. É só você pensar, ela vai sequestrar o líquido do pulmão e vai jogar para a periferia, vai fazer uma vasodilatação periférica, além de abaixar a pressão arterial. Então, nitroglicerina é uma droga excelente na síndrome coronariana aguda, porque também causa vasodilatação coronária, e no edema agudo de pulmão. Tá bem? Lembrando que você não pode usar nitroglicerina em infarto de VD. Boa, Matheus.
O Matheus já tinha lembrado ali, infarto de VD não pode utilizar. E também não pode utilizar em pacientes sem volume, porque você está sequestrando volume central para jogar na periferia. Então, se é um paciente com hemorragia, por exemplo, você não pode utilizar nitroglicerina. É só pensar no mecanismo, ela vai sequestrar o sangue central e jogar o sangue na periferia. Tá joia? E tem outras opções menos utilizadas, tá certo? Você pode utilizar hidralazina endovenosa, não sei se tem no Brasil. E você pode utilizar um bloqueador de canal de cálcio também endovenoso, como nicardipina. Tá bem? Então, são várias opções. Vou mandar essa tabela aqui para vocês. Tem um alfa bloqueador, que é muito importante nos pacientes que têm feocromocitoma, que é uma doença rara. Mas eu falei para vocês os principais. Os beta-bloqueadores e os nitratos são as principais opções no tratamento das crises hipertensivas. E tem hidralazina também, igual a Larissa falou. Tá bem? Então, essa segunda tabela aqui para vocês conferirem, tem mais ou menos o que eu falei para vocês aqui, dissecção aguda de aorta. O beta-bloqueador vai ser a principal estratégia, porque além de diminuir a pressão arterial, ele diminui a frequência cardíaca. Edema agudo de pulmão usa um nitrato, de preferência a nitroglicerina. Síndrome coronariana aguda, a gente já falou, usa o nitrato, usa um beta-bloqueador. Tá bem? São as melhores opções, porque você alivia o coração também, diminui a frequência cardíaca, alivia a pré-carga, alivia a pós-carga. E tem outras opções também. Eclâmpsia, por exemplo, usa hidralazina. É uma droga segura do ponto de vista fetal. Tá joia? Então, essa tabela tem as principais opções para vocês aí. O mais importante mesmo é vocês entenderem os alvos e evitar diminuir a pressão de forma muito rápida, exceto nas situações onde precisa saber fazer isso, que é, por exemplo, na dissecção aguda de aorta. Vamos voltar lá naquela nossa primeira questão, para a gente encerrar aqui por hoje. Então, aqui era um paciente que tem uma dissecção aguda de aorta. Para manejar a pressão desse paciente, se a gente fizesse nitrato, sozinho não é uma boa opção. A gente poderia fazer isso aqui se tivesse mais esmolol, se tivesse com beta-bloqueador. Mas de forma isolada, o beta-bloqueador é o melhor, é o mais indicado na dissecção de aorta, porque além de diminuir a pressão arterial, ele vai diminuir a frequência cardíaca. Hidralazina e nitroprussiato, por si só, eles causam taquicardia reflexa. Então, não são boas opções na dissecção aguda de aorta. E metoprolol via oral a gente não faz, porque isso aqui é uma emergência hipertensiva. Em emergências, a gente usa os antihipertensivos via endovenosa.